Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma questão que muitas vezes tem gerado dúvida no nosso meio cristão. Visão espiritual. Ou como alguns chamam, visão aberta. Você já ouviu falar sobre isso? O que seria esse tipo de visão espiritual? É realmente possível que isso aconteça? Você pode ter esse tipo de visão? O meu objetivo com o vídeo de hoje é te ajudar, é tentar trazer para você um esclarecimento acerca disso, de maneira que você possa passar a compreender mais acerca de visão espiritual, quais os propósitos que ela tem, se a Bíblia dá ou não respaldo para isso. Eu espero que de forma simples, não é nada aprofundado, não é nada a nível teológico, é uma conversa entre nós como amigas, mulheres que desejam ser segundo o coração de Deus, que possamos ter esse entendimento sobre mais essa questão que concerne a nossa fé. A primeira questão que eu quero pontuar para você é trazer logo um esclarecimento sobre visão espiritual ou visão aberta. Eu prefiro o termo visão espiritual. O que seria a visão espiritual? A visão espiritual nada mais é do que a capacidade de você perceber o que acontece no mundo espiritual, mesmo você estando aqui no mundo físico. Essa é uma questão que é muito delicada em nosso meio e que existe muitos contrapontos, mas a primeira questão que eu quero que você entenda é o que é a visão espiritual? É você ter uma visão do reino espiritual, mesmo você estando aqui no mundo físico. É você enxergar o que acontece no reino espiritual, aqui no nosso plano físico. E outra questão que eu quero que você já deixe bem claro no seu coração é que nem todos os cristãos têm visão espiritual e os que não têm não são menos espirituais por não conseguirem perceber essa realidade. Ter essa visão espiritual não te coloca em uma posição superior a quem não tem. Não ter não te coloca em uma posição inferior a quem não tem. Deus não trabalha com esse tipo de escala, tá? Então, a visão espiritual é você ter uma visão da realidade espiritual e ela não te torna melhor ou pior pelo fato de você tê-la ou não. Agora vamos olhar a palavra. A Bíblia fala sobre visões espirituais? A Bíblia dá respaldo para visões espirituais? Agora eu vou pontuar para você 3 situações específicas onde vemos a realidade da visão espiritual sendo aplicada. Eu vou citar apenas 3, mas na Bíblia você encontra várias outras referências que mostram essa questão. A primeira delas que eu quero mencionar para você é a história de Balaão, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, principalmente se você é de escola bíblica dominical, é um assunto que normalmente as professoras trazem, né? Então, se você frequentou a escola bíblica dominical quando criança, você já ouviu falar sobre a história de Balaão. Nesse ponto específico, Números 22, 31, onde um anjo vem contra Balaão por ele estar fazendo algo que era contrário à vontade do Senhor. E o animal que ele estava montado tem essa percepção e começa a evitar o caminho onde está o anjo. Só que Balaão, naquele momento, não tinha visão espiritual. Ele não sabia o porquê aquele animal não queria passar pelos caminhos, estava fazendo resistência, estava parando. Até que em um momento ele consegue perceber, os olhos espirituais dele são abertos e ele vê o anjo do Senhor. Então, essa é a questão da visão espiritual. É os seus olhos serem abertos para uma realidade espiritual. E naquele momento, os olhos de Balaão se abrem e ele percebe uma realidade espiritual de algo que ele estava fazendo. E o anjo tem uma conversa com ele, explica que se não fosse pela postura do seu animal, ele teria morrido. Então, essa é uma percepção para você entender melhor sobre o que é a visão espiritual. Outro capítulo que vai pontuar para você sobre visão espiritual é o livro de 2 Reis 6,17, onde também é uma passagem conhecida. Eliseu está com o seu servo em uma tenda e todo um exército se forma para prender Eliseu. Então o que acontece? Quando o servo dele acorda e sai à porta da tenda, ele percebe que estão cercados pelo exército inimigo. E ele volta e conta a Eliseu o que está acontecendo, e Eliseu ora para que o Senhor
abra a visão espiritual do seu servo e ele consiga perceber a realidade espiritual. Nesse momento, os olhos do servo de Eliseu são abertos, ou seja, ele começa a ter uma visão espiritual e ele percebe que muito maior era o exército do Senhor, o exército celestial que estava ao lado deles, do que aquele grupo do exército inimigo. Consegue perceber a visão espiritual como pontuada na nossa realidade? Nesse momento, Eliseu ora para que os olhos do seu servo tivessem uma percepção do mundo espiritual. O terceiro ponto que eu vou trazer para você, a terceira história de visão espiritual, está no Novo Testamento. É aquele conhecido momento onde Pedro está aguardando a hora do almoço e ele tem uma visão, ele tem os olhos abertos para uma realidade espiritual e nesse caso específico aqui, Pedro contempla uma visão. Ele aqui não vê anjos, ele não vê como Balaão, como o servo de Eliseu. Ele tem um descortinar de uma percepção espiritual de Deus para a vida dele por uma causa específica. Essa história encontra-se em Atos capítulo 10, do verso 9 a 15. Mas, como eu disse a você, poderíamos pontuar outras questões onde Maria percebe a presença do anjo Gabriel quando vem anunciar para ela o nascimento de Jesus. E tantos outros pontos que poderíamos mencionar aqui. Então, como você percebe, sim, a visão espiritual é algo que o Senhor concede. É algo real, é algo que é possível de acontecer, não é história, não é invenção. Mas o que eu quero trazer de alerta para você aqui é o seguinte: Deus age com propósito. Se você acompanha o meu canal, uma das coisas que eu sempre pontuo aqui quando nós estamos conversando sobre questões bíblicas é que Deus age com propósito. Deus não faz as coisas por fazer. Nas situações que eu mencionei, você observa claramente que existia um propósito da parte de Deus para que essas pessoas tivessem sua visão espiritual descortinada diante deles. O servo de Eliseu precisava parar de ter medo, o Balaão precisava compreender a ação que ele estava fazendo, que não estava agradável ao Senhor. Pedro precisava de uma revelação acerca do que ele iria viver depois na casa de Cornélio. Deus age com propósito. Então, o que eu quero que você entenda é que sim, é possível. Sim, você que está me assistindo aí pode ter de Deus a percepção espiritual permitida por Ele. Mas o que eu quero que você entenda é que isso existe para um propósito. Deus não abre os nossos olhos espirituais com o mero objetivo de nós ficarmos anunciando às pessoas: olha, ali tem um anjo, ali tem um demônio, ali tem isso, ali tem aquilo. Outra coisa que também precisamos pontuar é que ter a visão espiritual aberta, você não vai contemplar só os anjos. Nós sabemos que a realidade espiritual ela é formada por duas realidades. Então, o que eu quero realmente passar para você com esse vídeo é que sim existe, sim é possível, Deus pode te conceder, mas sempre com um propósito. Então, o que eu quero te dizer nesse vídeo de hoje, eu quero que você guarde no seu coração, é que sim, é possível termos essa visão espiritual das coisas que acontecem no reino espiritual, mas que Deus faz isso com propósito e que você, quer tenha a visão espiritual ou não, tenha cuidado com aqueles que dizem que tem. Aprenda a ser uma mulher vigilante para que você compreenda se aquilo que aquela pessoa está dizendo, que viu ou que vê, tem respaldo na palavra. Minha amada, esse é um tempo de nos voltarmos para a palavra, para que tudo aquilo que tem sido ensinado, pregado, os meus vídeos, eu quero que você submeta-os à palavra. O que você consome no YouTube, submeta à palavra. O que você consome em todas as áreas que estão falando de Bíblia, submeta à palavra. Por isso eu quero que você entenda que visão espiritual é real, ela é possível, ela é bênção quando o Senhor concede, porque tudo que Deus faz, Ele faz com propósito e tudo que Deus faz é bênção, mas que você seja vigilante com aqueles que dizem que tem, para que você verifique se aquilo tem um propósito determinado por Deus, se trará glória ao nome dEle, se não fere os princípios da palavra. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, mesmo tendo feito
É de forma muito simples, mas o desejo do meu coração é tornar essas verdades espirituais compreensíveis a nós, compreensíveis para que nós possamos, nesse tempo, não sermos enganadas, sermos cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus. Eu vou ficar aguardando aqui o teu comentário. Você já ouviu alguém falar que tem visão espiritual? Você é uma pessoa que já experimentou a visão espiritual? Eu quero muito saber aqui nos comentários. Vamos continuar a nossa conversa por aqui, lembrando que é sempre muito importante que você avalie o nosso vídeo, que você comente. Quando você não comenta o vídeo, quando você não avalia o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo não é relevante para você e não volta a te apresentar novos vídeos do canal. Por isso, quando você avalia, você comenta, você inscreve-se no nosso canal e ativa o sino, com certeza você não vai perder nenhuma novidade que nós teremos aqui no nosso canal. Lembrando que estamos próximos da nossa meta de 50 mil mulheres segundo o coração de Deus e eu conto com você. Ao atingirmos esse marco, teremos a nossa live comemorativa. Divulga o nosso canal. Se você está assistindo e ainda não é inscrita, inscreva-se. Vamos juntas formar essa comunidade de mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!